meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Um bom domingo. Olha, nós do programa da Regina, felizes da vida de estarmos de volta aqui na De Casa Italínia, né, no nosso cenário, depois de uma quarentena, né, que ainda acontece na maioria dos lugares e para você aí de casa também, mas claro que aqui a gente está tomando todos os cuidados, né, e obedecendo todas as regras da Organização Mundial de Saúde. Então estou eu aqui, ó, com meu álcool gel. Você vai ver também que o convidado vai estar mais distante de mim, claro, né, para respeitar a distância obrigatória. Mas claro que a gente está vindo com conteúdos inéditos agora para você. Alguns colunistas você vai ver que ainda estão em casa, vai haver um revezamento, mas tudo, se Deus quiser, vai voltar ao normal. Bom, e falando em quem está em casa, já vou começar chamando a Virgínia Lobato Flores, porque ela vem trazendo assuntos muito importantes, né, relacionados ao coronavírus. E a gente precisa saber tudo sobre os nossos direitos, né, e o que vai acontecer principalmente aí quando a gente sair da quarentena, né. Então já vou chamar direto a Virgínia Lobato Flores com o assunto de hoje. Oi, Regina. Hoje vamos conversar sobre o coronavírus e a relação de condomínio. Como cada pessoa, né, proprietário, locatário, morador, deve se portar dentro dessa relação tão próxima, onde muitas vezes a minha saúde depende dos bons tratos de outra. Não faz muito, né, se tornou obrigatório, tanto em Porto Alegre como em algumas cidades do interior, o uso obrigatório de máscaras. E agora, esse uso dentro do meu prédio, quando eu saio para passear com o meu cachorro, para na rua, ali na frente, ou vou dar uma voltinha de bicicleta dentro do condomínio, eu devo ou não devo utilizar a máscara? Ela é obrigatória ou não? Eu entendo que dentro da unidade habitacional, dentro da sua casa, da sua propriedade, cada um tem livre-arbítrio para fazer exatamente o que quer. No entanto, da porta para a rua, é importante sim observar as regras. Nós já estamos convivendo aí com contaminação comunitária há bastante tempo e essas regras vêm para proteger a todos. Então, entendo que sim, a partir que uma pessoa deixa a sua propriedade, ela tem que seguir as regras. E as regras impõem a utilização de máscara, a higienização constante das mãos. E é por isso que deve ser disponibilizado o álcool gel, né? O cuidado redobrado na limpeza de elevadores, corrimão. Os síndicos têm que estar muito atentos a essa nova realidade. Um outro ponto importante é: em caso de coronavírus confirmado dentro do meu condomínio, qual é o procedimento? É importante que o síndico mantenha essa relação com os condôminos e busque informação constante em relação à existência de casos ou não. E sendo confirmado o caso, o ideal é que se mantenha o anonimato, preservando aquela pessoa. Infelizmente, em algumas situações, as pessoas estão sendo vítimas de preconceito em relação ao fato, né? Então, eu diria que sim, deve ser mantido anonimato, mas eu acho importante também que os outros moradores tenham conhecimento de um caso próximo para que possam redobrar os seus cuidados. Tenhamos bastante cuidado na informação, não veicular nomes, vincular pessoas, até porque se acontecer alguma coisa, elas podem se sentir prejudicadas e buscar algum tipo de indenização. Mas sim, onde um ato depende dos demais coproprietários, né, dessa relação condominial, é fundamental que todos nos ajudemos. E sempre utilizando de boa fé, de carinho, de atenção com o outro, buscando ajudar da melhor forma possível, se colocando à disposição dos mais velhos que não conseguem ir à rua, né? A famosa empatia. Então, continuamos ajudando o pessoal de casa com as informações em relação ao coronavírus e até o nosso próximo programa. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada que já é uma amiga querida, que participa sempre do programa da Regina e que é uma pessoa que vem sempre com elucidações muito importantes, principalmente numa época como essa que a gente está vivendo, né? Cristina Venditti, a nossa psicóloga aqui, querida. Cristina, eu acho que essa pergunta a gente até já ouviu, né? Mas sempre é bom a gente ouvir o maior número de opiniões possível, né? Quem seremos nós depois dessa quarentena?
Quem seremos nós? Obrigada pelo convite para falar sobre um tema tão vivo nesse momento e que vai se perpetuar por muito tempo em nossas vidas. Eu quero acreditar que nós seremos pessoas mais humanas, porque nós estamos percebendo o quanto faz falta, o quanto faz diferença na nossa saúde emocional o contato com o outro ser, com o outro ser humano. E infelizmente nós só nos damos conta disso quando estamos privados dessa oportunidade. Então, não são poucos os relatos de pessoas que têm sentido sintomas depressivos, ansiedade, inclusive crises de pânico, em função dessa falta do convívio social. Aliás, eu quero entrar já nisso, porque é o seguinte, muita gente já tinha esses problemas, né, de depressão, de síndromes de pânico, enfim. Essas pessoas, a tendência é ter um novo tratamento, quer dizer, precisa recuperar tudo isso. E quem não tinha pode apresentar esses sinais e ter que fazer um tratamento de repente depois disso? Acredito que sim. A tendência é a exacerbação desses sintomas, porque você está colocado numa situação atípica. E só pelo fato de você saber que não pode, ou que não deve, ou que não é seguro sair de casa, só isso já instala um certo nível de ansiedade, vamos dizer assim, nas pessoas que estão ok, que estão bem. Imagina naquelas que já vêm com um quadro depressivo, ansioso, ou que tem eventualmente crises de pânico. Precisa ter de um cuidado maior, tu achas, da família, das pessoas que às vezes... Algumas famílias estão dentro de casa, todas as pessoas juntas, mas algumas não estão podendo se ver. Que tipo de cuidado essas pessoas têm que ter à distância com essas já pessoas que estão com esses problemas? Vamos lá, com pessoas depressivas, manter o contato, né? Isso é muito importante, não deixar que elas permaneçam isoladas muito tempo. Então, sempre que algum familiar se disponibilizar, que entre em contato, converse e sim, é uma necessidade diária, não é aquela uma vez por semana, porque vamos entender depressão como um quadro de doença. E tem alguns psicólogos e médicos que estão atendendo online, né? Sim. Então não deve se interromper também o tratamento. Jamais, a não ser que haja realmente aí uma restrição financeira, porque nós sabemos de todas as perdas e prejuízos que advêm dessa quarentena. Mas sim, a recomendação é permanecer. Inclusive, eu sou uma dessas profissionais que continua atendendo por videochamadas. Eu acredito que seja a maneira mais prática, eficiente e segura de se manter. Sim. E inclusive na área da medicina, e nós temos a telemedicina que foi então liberada em virtude dessa situação. E para as pessoas que não tinham um quadro anterior, sim, há muitos novos casos surgindo, inclusive nós temos dados aí do CREMERS, aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que houve um aumento de 89% de casos de depressão, ansiedade e síndrome do pânico e até estresse pós-traumático sendo desencadeado aí. Então, é um número muito alto, 89%. Agora, tu sabes que tu falaste aí de casa, né? Que a gente fica em casa, já dá uma ansiedade. Agora, é uma contradição, porque quantas vezes a gente estava em casa, né? E dizia assim, ai, meu sonho era ficar em casa. Era não precisar ir trabalhar, não precisar estudar, não precisar ir na esquina comprar pão, não precisar fazer nada. E agora, de repente, nós somos obrigados a ficar em casa. Quer dizer, isso é para a pessoa... Será que as pessoas já refletiram sobre isso? Quer dizer, eu queria tanto ficar em casa e agora que eu estou em casa eu quero tanto sair? Tu mataste a charada. Matou a charada, Regina. É verdade. Porque isso aí se chama o quê? Perda da liberdade. Não é? Você quer ficar em casa porque você tem a escolha de ficar em casa. Quando essa liberdade nos é tolhida, nos é retirada, então não é mais uma escolha. É algo que nos traz sofrimento. E não são todas as pessoas que têm uma inteligência emocional que vão, vou colocar, que eu acho que foi o primeiro passo de todo mundo, vou colocar a casa em ordem, vou arrumar o guarda-roupa, vou ler aquele livro. Só que chega uma hora que esses recursos se esgotam. E aí as pessoas ficam na própria companhia.
E vou te dizer que mais difícil do que as pessoas que moram sós são as famílias. Uma coisa que eu tenho dito muito é que os pais estão tendo a oportunidade de conhecer os seus filhos. E vice-versa. E vice-versa. E tem saído cada história, Regina, que tu não fazes ideia, porque as pessoas simplesmente não se conheciam mais. Marido e mulher, pois é, isso que eu ia filhos. chegar. Eu tenho ouvido muito essa questão dos relacionamentos, né? Que estão se autodestruindo, vamos dizer assim, porque estão convivendo demais, né? Mesmo aqueles que muitas vezes trabalhavam juntos, por exemplo, mas que dentro de casa, nesse momento, é muito perigoso até do relacionamento acabar pela convivência. Quer dizer, o que esses casais têm que fazer? Essa é a grande questão do momento, porque com a correria do dia a dia, essa agenda multicompromissos, o tempo que resta de convivência ele é mínimo. E aí você quer ser agradável, você quer fazer o desejo do filho, quer comer sorvete, come sorvete, a esposa está incomodando por causa de tal coisa, não, deixa. Né? Então tudo fica mais fácil de contornar. Agora, quando você aumenta esse número de horas de convívio, você ter que contornar 24 horas. Então, o que é esse contornar, traduzindo? São as máscaras sociais que nós usamos. Né? Do bonzinho, do compreensivo, não é do essa caridoso. máscara que a gente está tendo que usar, não, tá, gente? É outra máscara. É a outra máscara. Então, é isso que as pessoas estão, elas precisam, elas estão se visualizando em sua própria verdade. Quem eu sou de fato? O que eu tolero? Qual é o nível de tolerância que eu tenho de verdade? E essas pessoas todas também estão juntas dentro de casa, mas muitas não podendo se abraçar e se beijar, enfim. E também, principalmente quem tem idosos em casa, né, que tem toda uma questão de organização, de higienização, enfim. São muitas tarefas que a gente tem. Isso cansa também, né? O fato de tu chegar em casa, tu tem que tirar a roupa, tu tem que tirar o sapato, tu já tem que ter uma organização que tem ali o substituto, tu tem que lavar as mãos correndo, tu tem que tomar banho, se tem um idoso, esse idoso tem que estar numa peça. Quer dizer, isso é uma estafa mental. Com certeza, é outro item que está sobrecarregando as pessoas. Essa série de cuidados, ela é antinatural, vamos dizer assim. Não é o nosso habitual do dia a dia. Porque a gente chega, claro, tem semana que tu já tem organizado as roupas que tu vai lavar, mas não é todo dia, toda roupa. Sim, e fora isso, o que eu tenho tido relatos de pacientes? Que eles tomam todos os cuidados. Meu Deus, mas eu não higienizei as chaves. E pessoas entrando em sofrimento e a chave eu botei dali, já joguei para lá e se contaminou. Isso é uma coisa também que a gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores. Essa questão da forma como a gente está levando tudo isso, né? Algumas pessoas não estão nem aí. O que também sai sem máscara, se arriscam, é perigoso. E tem outras pessoas que estão assim nessa situação que tu falaste. Cuidando tudo, e se descuidam de alguma coisa, pensam, meu Deus, agora eu tô frito, coronavírus está em mim, entende? Meu Deus, como é que a gente chega, né, a um denominador, quer dizer, como é que a gente equilibra essa situação? Como é que a gente, com yoga, será que resolve? Não? Ajuda, Regina, ajuda muito. Eu tenho pedido muito para que os pacientes comecem a colocar na sua rotina, eu chamo de pequenas ilhas de descanso. Não chamo nem de meditação, porque às vezes tem pessoas que já acham meditação. E até para quem está em home office é legal fazer isso, Exato. Né? Então assim, 10, 15 minutinhos. E a tua ilha de descanso pode ser simplesmente fazer um cafezinho e te trancar na área de serviço. Às vezes a área de serviço é o único lugar que está vazio, ou algum outro cômodo, mas que tu respire, que tu entre em contato com as sensações do teu corpo. Eu estou com dor nas costas, de tanto ficar numa mesma postura ali trabalhando. Como eu estou me sentindo nesse momento? Então essa autoconsciência ajuda muito, e inclusive a trabalhar a culpa por não ter descontaminado o molho de chaves e poder ter contaminado a família inteira. E não ter, né? não ter trocado o sapato, porque às vezes também tem isso, a gente acaba se atrapalhando, deixa 2 sapatos, agora, meu Deus, com qual eu saí, com qual... Eu tô assim, eu tô bem atrapalhada, mas enfim. Gente, esse papo aqui
olha, tá maravilhoso, né? Óbvio, e a gente ainda vai conversar muito mais, eu e a Cristina. Mas é claro que eu quero aproveitar para mostrar para vocês aqui minha casa, que eu tô de volta, né? De Casa Italínia, a gente fica tão feliz de estar aqui, porque esse ambiente é maravilhoso, lindo. Isso também é uma coisa bacana, a gente gostar de estar em casa, né? E ter uma casa bacana que a gente escolheu. Então, claro que eu quero mostrar para vocês. Roda aí a de casa. De falar de moda feminina aqui, olha só, eu vim de jeans hoje justamente por isso, né? Eu amo jeans e claro que o jeans nunca esteve tão em alta, né? Mas tem aí inúmeros looks que a gente pode criar. Claro que quem vai falar sobre isso é a Marcinha, que é a nossa especialista aqui em moda, né? O que será que ela tá inventando? Quero só ver que looks ela tá trazendo pra gente hoje. Oi, minhas musas, oi, Regina, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um assunto que tu adoras, Regina, que eu sei, jeans. E para todas as musas que amam jeans, assim como eu também. Aliás, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu nunca usei tanto jeans como eu uso no outono e inverno. Ó, escolhi o meu lookzinho hoje, um macaquinho curto, todo trabalhado no animal print na minha cintura, desde até o meu pé. Vocês gostaram? Então, por que o curto? Porque a gente pode usar e abusar das meias calças, a gente pode usar e abusar das escarpãs e das botas, que é para arrasar e para nos dar um ar também mais moderno, não é mesmo, meninas? Eu separei umas opções para mostrar para vocês o quanto o jeans ele pode ser extremamente moderno e adaptável no nosso dia a dia. Aqui, nesse look, olhem que interessante, eu escolhi um tricô, né, um modalzinho mais leve com as mangas toda bufante na transparência, e aqui eu joguei um jeans para dar aquela cara mais moderna, para dar aquele estilo mais jovenzinho que a gente ama. Essa outra opção é para aquela mulher que é mais formal, aquela mulher mais discreta. Aqui eu joguei um denim todo delavê e destroyer, como vocês podem ver. E aqui em cima joguei uma camisa animal print no crepe para dar todo um movimento, para dar um ar também jovial e uma liberdade no movimento, com uma manga também mais ampla para deixar extremamente moderno. Sem contar dos jeans que a gente ama. E nessa versão mais pedrarias, mais bordado, que fica também extremamente conectado com a moda e com a época que a gente vive. Vocês podem reparar que lá embaixo a calça ela tem um punho. Olha que lindo para jogar assim ó, com a escarpã, né? Toda bordada na pérola. Esse outro denim aqui que eu separei para vocês, ele é também extremamente interessante, porque ele lembra uma calça alfaiataria com as listras lateral nas esferas. Então são peças que nos deixam modernas, atualizadas e com um conforto para a nossa rotina. E aqui, meninas, eu quero também mostrar para vocês o foco ó, do tricô mais levinho com uma calça boyfriend. O que é a calça boyfriend? Nada mais que uma calça confortável na cintura quadril. Ela fica assim, ó, mais leve, toda soltinha e com todo um movimento extremamente moderno. E essas faixas lateral, ela é proposital, que é para nos alongar, para deixar-nos mais magrinhas, mais elegante e com uma cara mais moderna. Aqui, ó, no cinto, optei um animal print para contrastar com o poá da blusa na transparência. Isso faz com que a gente fique mais moderna e mais conectada com o movimento de tendência. E esse outro look aqui, ó, eu quero mostrar para vocês que eu joguei, ó, um vestido todo em jeans com uma manga com babados para dar um ar assim também mais moderno e feminino e um babado frontal. Por quê? Para nos alongar, para deixar-nos mais jovial e na modelagem envelope que é super tendência.
Então, o assunto de hoje foi o jeans. Vocês gostaram, meninas? Eu sei que tu ama, não é mesmo, Regina? Então, hoje foi especialmente para as musas que amam o jeans, para ti, Regina, que sei que adora também um bom jeans. E vocês fiquem ligadas que nos nossos próximos encontros falaremos muito de surpresinhas. Vocês gostaram? Então, um grande beijo para todas as musas maravilhosas, um grande beijo para ti, Regina, e até o nosso próximo encontro com muitas surpresinhas. Aguardem! Bom, é tão bom, né, quando a gente vê esses momentos assim de relax, né, fala de moda um pouco. Esse é o objetivo aqui do programa da Regina, né, trazer a informação, claro, ajudar você, mas também fazer com que você se divirta, né. E, Cristina, a gente estava falando antes, e a gente não chegou a aprofundar, dessa questão de não poder abraçar, não poder beijar e estar à distância, né? Sentimentalmente, isso nos traz muitos prejuízos? Sem dúvida. Nós somos seres táteis, desde o momento que nós nascemos. Bebês que não são acariciados, tocados, eles desenvolvem sérios problemas de saúde mental. Isso aí está amplamente documentado. Algum dia nós podemos falar especificamente Acho ótima pauta. Nós chamamos isso de holding e handling, né? Que é o manejo do bebê, porque é onde ele percebe os limites do corpo, ele se sente seguro, né? Quando uma criança está temerosa, o que nós fazemos? Abraçamos. É um acalento, né? Até que ela se conforte, se sinta segura e pare de chorar. Não é porque nós crescemos que nós paramos de ter essa necessidade. Então, todos nós temos uma necessidade grande de afeto, de toque. E não é carência, isso faz parte. Nós somos seres afetivos. E será que isso também pode fazer com que a gente desenvolva algum outro sintoma ruim depois disso, dessa quarentena? Ou até tem pessoas que dizem assim, eu vou ficar mais fria agora, né? Eu vou ficar, nossa, vou ignorar, porque tem essa coisa, né? E tem gente que diz assim, nossa, eu vou abraçar tanto, eu vou beijar tanto. Quer dizer, tudo tem aquela coisa do 8 ou 80 que a gente fala, né? Porque já está na personalidade de cada um, né? Alguns são mais distantes, outros são mais afetivos. Eu acredito que aos poucos, quando passar esse medo, esse receio da contaminação, de prejudicar os familiares, né, que estão no grupo de risco, eu acredito que vamos voltar ao normal. Cada um dentro da sua personalidade. Agora tu falou a frase que eu também tenho que te perguntar, porque as pessoas estão falando muito disso, né? Ai, meu Deus, quando tudo voltar ao normal, ai, que coisa boa a rotina, ai, que não sei o que e tal. Este normal que as pessoas estão esperando, que era o nosso normal, entre aspas, ele vai voltar ou nós temos que nos adaptar a um novo normal? Acredito que seja um novo normal por algum período de tempo que não temos como estimar, porque pelos próprios órgãos aí nós vemos cada vez se joga o pico para mais adiante, né, tem esse delay. Então nós não temos aí uma medida de tempo para estimar, mas acredito que por algum tempo teremos um normal novo, com alguns cuidados, com algumas regrinhas. Até para que a gente possa voltar à rotina de trabalho, estudo, assim, enfim. Como nós estamos aqui, sentadas mais distantes, com o cuidado do álcool, da máscara que está ali ao lado, a máscara limpa, aguardando para sair. Exatamente, aliás, nós estamos sem máscara, vamos explicar isso, obviamente, né? Porque a gente está no estúdio, porque se a gente estivesse também conversando na rua, estaríamos de máscara. Mas aqui, né, onde tudo é higienizado, já, enfim, a gente tira a máscara, põe álcool gel, essa coisa toda. E aí, para vocês entenderem melhor, realmente a gente tira a máscara. Já tem uma higiene limpinha aguardando, né? A saída, enfim. Um saquinho. Isso aí. Então, nós vamos ter esses cuidados, principalmente com a retomada do comércio, dos ambientes de convivência social. Essas regrinhas, eu acredito que vão perdurar aí por alguns meses. E assim que nós obtivermos aí a evolução ou a regressão dos números, acredito que o velho normal retorna, mas nós retornaremos diferentes. Quero acreditar, como disse no início, retornaremos mais humanos. Porque uma das coisas que as pessoas estão percebendo é o quê? Que nós tínhamos uma noção de tempo diferente. Antes aquele tempo urgia e não tínhamos tempo para nada, nem para telefonar, nem para visitar pessoalmente. Imagina, um almoço. Vou te dizer mais, a gente também não estava mais dando tanta importância para visitar, tanto que eu falo pelo WhatsApp, eu falo pela internet, eu falo, eu falo pelo Instagram ali e tal.
E isso também é uma coisa que eu acho que agora a gente se dá conta do quanto é importante. Do quanto é importante, do quanto nós temos tempo, sim. Tudo é uma questão de manejo e de organização, porque muitas vezes nós perdemos tempo no nosso dia a dia por falta de organização, não é? E aí agora nós estamos tendo a noção de que sim, de que é possível. E tem um estudo espanhol, eu não vou saber nomear agora, mas posso buscar a fonte para entregar para vocês mais adiante, que fez uma pesquisa que foi a seguinte: fez a média de tempo, por exemplo, nós somos irmãs, fez a média de tempo que nós convivemos durante uma semana, durante um mês, e aí chamou esses dois familiares e disse: olha, vocês ainda têm tantos meses e tantos dias de vida. Foi um choque. Para que eles conseguissem perceber o quanto conviviam pouco. E houve casos nesse estudo que eram dias, porque eram tão poucas horas de convivência que no somatório se resumia a poucos dias. Então a sua mãe vai falecer daqui a tantos dias. Nossa. Tem um documentário aí, as pessoas se emocionam e choram. E eu digo, hoje nós estamos vivenciando esse estudo. Nós estamos vendo que não há esse tempo todo, estamos valorizando cada vez mais as relações que são verdadeiras, porque convivemos muito mais com o porteiro do prédio, com os colegas de trabalho, do que muitas vezes com os nossos familiares. E aí então que vem aquele aspecto que nós estávamos falando. E Cristina, e as crianças? Quanto de prejuízos vai trazer para elas? Porque na verdade, assim, a gente dizer para uma criança, olha, tu não pode sair para jogar bola, tu não pode ir lá na casa da tua amiguinha, tu não vai poder ir na festinha, tu não vai... E assim, e trancá-las dentro de casa, que os pais estão quase loucos, entendeu? Que eu ouço isso seguido. Então, assim, como é também como melhorar essa relação, né, dentro de casa, e como explicar isso para as crianças, como mantê-las saudáveis diante de tudo isso? Vamos lá. Primeiro que as escolas estão tentando manter esse contato com aulas virtuais. A grande maioria das escolas está passando tarefas, então isso já está mantendo amenizando, exato, a normalidade, a rotina ali dos estudos, inclusive até para que os pais se orientem dentro dessa rotina. Mas nós temos aí uma grande situação que está se concretizando com relação às crianças. As crianças estão engordando, ganhando peso. Sim. Muito. Isso, aliás, a gente não falou, mas todos podemos, né? Obesidade, porque a gente passa na cozinha, passa sentado, se bem que também já temos, eu estou fazendo, por exemplo, pilates online. Então, é bem isso, eu acho que a gente descobriu muita coisa importante, né? Nessa quarentena. Muita coisa pode ser feita. Exato. E aí as crianças, pois é. Então, porque o alimento, ele já é um carinho, é um afago, mas ele também é uma maneira de aquietar a criança. Dar alguma coisa para ela comer, aquele tempo que ela estiver comendo, ela vai ficar quietinha. Ou para ela não incomodar, eu deixo ela comer tudo que não podia. O salgadinho, a bolachinha, o sorvete. Ou ver TV o dia inteiro. Exato. Então, tem muitos manejos aí que estão sendo feitos nas famílias e que eu não julgo, porque é uma situação realmente atípica onde todos estão se adaptando. Mas já temos casos, sim, que as crianças estão ganhando peso. E aí vamos falar dos adultos, já que tu entraste na cozinha. Porque a cozinha, sim, se torna um prazer e você tem tempo agora para cozinhar. Aliás, nunca vi tanta receita no Instagram como eu estou vendo ultimamente, né? E aí nós vamos entrar nos adultos. Compulsão por comida, álcool, cigarro e outras drogas. Subiram também. Subiram, porque são todos o que? Anestésicos, né? Que te ajudam a driblar a ansiedade, o tédio, porque, vamos lá, não vamos falar tanto de patologia, mas vamos falar do tédio, do todo dia a mesma coisa. Tem pessoas que estão perdendo a noção do tempo. Ah, hoje é segunda, não, hoje é quinta. Nós ficamos um pouco deslocados, então isso também afeta a nossa orientação. E o procurar tarefa, quer dizer, dentro de casa é bacana, porque assim, o que acontece, por exemplo, eu às vezes, para mim não está demorando para passar os dias, porque eu sempre tenho tarefas, eu me imponho tarefas, né? Então, além de ler aquele livro que eu não li, eu vou levantar, eu tenho que limpar alguma coisa, ou eu tenho que molhar as plantas, ou eu tenho que levar os cachorros na rua, alguma coisa tu tem que criar de rotina.
né? E não ficar parado. Ah, agora eu vou me sentar e vou ficar 3 horas parada. Não. Então, para mim, até tá muito... Eu realmente estou confusa, mas por isso. Nossa, mas já é quinta? Para mim tá passando rápido. De tanto que tu te ocupas. De tanto que eu me ocupo. Isso é ótimo. Isso, aliás, é outra... Eu falei das ilhas de descanso, isso é outra ferramenta que eu tenho feito. Um cronograma, uma agendinha, uma tabela de tarefas para cada dia da semana. Porque tu estás falando de ti, isso já me traz o quê? Que tu é uma pessoa que tem autoestima, que está com autocuidado bem desenvolvido. Tem algumas pessoas que não têm a percepção de que limpar alguma coisa é algo de bom que faz para elas. Elas estão se servindo, se cuidando, elas não têm essa percepção. Então, isso aí é uma das coisinhas que muitas vezes é preciso que alguém, um amigo, um familiar ou muitas vezes o terapeuta sinalize. Vamos fazer uma agenda? Segunda é dia de fazer o quê? Terça é dia de fazer o quê? Não para te sobrecarregar, não para te distrair ou te ocupar. Até para fazer coisas que tu não fazia também, de repente, né? E que são necessários porque você não tem, muitas vezes, a funcionária Claro, também está no meu caso, também está de quarentena, óbvio. né? Então, você se mantém ativo, se mantém mentalmente saudável e o seu ambiente fica agradável. Tudo isso só contribui para que esse período passe da melhor forma possível. Ai, olha, vou te contar, queremos muito que passe, mas a gente até comentou aqui, eu e a Cristina no meio desse assunto, um outro assunto que é a perda, né? A gente perdeu muita coisa ou acha que perdeu muita coisa nesse meio tempo. E esse é o nosso assunto do domingo que vem com a Cristina. Justamente para a gente não deixar passar nada dessa quarentena. Então, por hoje, quero te agradecer a presença aqui no programa da Regina. Tomara que a gente tenha podido ajudar, né, Cris, o pessoal aí de casa, que consiga realmente passar da melhor forma possível esse período. E a gente, claro, tem aquele momento que você sabe que eu amo aqui, né, no programa, que é falar de óculos, né? Eu sou apaixonada por óculos de grau, óculos de sol, tenho coleção. E aí, fico muito feliz quando o Amaury, lá da Ótica Visio, vem com muitas informações, com dicas, com coisas bacanas. Então, este é o momento dele. Fala daí, Amaury. Olá, Regina, tudo bem? Amaury da Ótica Visio, apresentando minha sócia, a Luísa. Oi, Regina. Hoje ela está aqui para nos ajudar numa dica muito importante, né? Vocês sabem que, assim como a bela Luísa, está usando um óculos bem estilizado. Notem que ela está usando uma plaqueta, né, para apoio nasal. E tem armações que não tem a plaqueta, mas enfim, hoje a dica justamente é sobre o apoio nasal. Porque sabe como as belas mulheres vêm escolher os óculos, elas se detêm na questão estética e a questão técnica. Não precisa se preocupar, porque é importante que você faça da sua ótica de confiança a extensão do consultório do seu oftalmologista. Por isso que é importante a escolha de uma ótica que tenha um compromisso e um propósito em atendimento. Então a dica hoje justamente é no apoio nasal, independente, hoje não é uma dica em relação ao formato, se é oval, triangular, quadrado, mas sim uma armação que ela lhe dê um conforto nasal ideal. Tá? Aqui nós estamos vendo essa opção, ela tem um estilo de óculos hexagonal, né? Mas com a plaqueta, se estiver machucando ou se estiver desconfortável, nós temos a condição de regular, assim como eu, né? Ele tem uma plaqueta, se estiver machucando, não tem problema, porque eu vou conseguir regular, né? Então, eu vou fazer algumas observações. Aqui é uma armação em metal com acetato, é uma armação extremamente diferenciada. Essa é uma armação toda em titânio, é um material nobre e antialérgico. Vocês podem ver que ela não tem plaqueta. Só que é uma armação que pegou toda a base nasal e vai distribuir o peso de uma forma harmônica. Então, dificilmente um óculos desse vai lhe dar algum problema de conforto, vai lhe dar um problema de marcar o rosto de uma forma inconveniente, né? Até porque ele é leve, é uma armação com um material todo diferenciado. Independente disso, sempre interessante cuidar todo o apoio nasal, porque esse óculos ele não tem plaqueta. Tá? Sempre lembrando, toda armação que tem plaqueta, mesmo que esteja apoiando de forma confortável, vale lembrar que é sempre recomendável de tempos em tempos vir na ótica para fazer esse ajuste. Tá?
Por exemplo, aqui nós temos outra armação em metal, Luiz, ó, pode olhar, com um desenho totalmente diferente, com um diâmetro bem maior, mas também com apoio nasal com plaqueta. Isso sempre vai dar essa possibilidade de fazer um ajuste mais adequado para o rosto. Eu vou mudar agora outro modelo, estilo aviador, né, com um design mais arredondado, sempre lembrando, também com apoio em plaqueta. Então essa é a dica de hoje para observar as armações em metal, né, que tem um apoio em plaqueta, ou se não tiver em plaqueta, como aquele que eu havia mostrado em titânio, né. Isso sempre é fundamental para que a gente tenha um resultado adequado e que não fique um óculos desconfortável, belo, mas desconfortável, tá bom? Então até mais, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau. Bom, hoje tenho aqui, pela primeira vez na minha frente, né, o nosso comentarista aqui de economia, o Léo, né, que já apresentamos para vocês. É ele, claro, na casa dele, né, em quarentena, mas agora a gente está aqui não tão próximo ainda, né, Léo? Mas claro que já consigo conversar com ele, olhar nos olhos, que a gente gosta muito aqui, Léo, disso, né, no programa da Regina, dessa conversa, desse bate-papo, de receber a pessoa aqui. E a gente estava sentindo muita falta de não ter te conhecido ainda pessoalmente, né? Então, seja bem-vindo. O Léo, que na verdade a formação dele é fora do Brasil, né? E também já atuou e já trabalhou aí no cenário político. Então, o nosso papo de hoje é exatamente esse, né? Essa crise que, aliás, o Brasil vive mais que os outros países, porque os outros países estão vivendo aí a crise da pandemia, mas o Brasil vive duas, né? Que é a pandemia e a crise política. E a gente fica muito preocupado, porque todo dia é uma notícia diferente, caiu esse, voltou esse, enfim. Léo, isso preocupa muito, né? E a gente ouve falar muito em impeachment. Tu achas que isso é possível? E se isso acontecer, quer dizer, em meio a uma pandemia, o que será do nosso Brasil? Regina, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui, poder estar pela primeira vez pessoalmente, né, ainda que com uma certa distância. Nós estamos cumprindo à risca as recomendações das autoridades, diferentemente de de muitas autoridades que deveriam estar dando exemplo no nosso país. Esse também é um problema que nós estamos vivendo. É um país muito grave, é uma situação muito séria. Regina, eu vou falar uma coisa para você que pode parecer muito paradoxal. Talvez o enfraquecimento do presidente diminua até mesmo a chance de ocorrer um impeachment. Mas por quê? Porque ele, na verdade, ele está fazendo uma mudança radical da política inicial do governo. Ele, na verdade, está se aliando ao Centrão, né, que é a maior parte dos deputados atualmente da Câmara. E o impeachment, Regina, a gente precisa entender que é um processo político. Nós temos algumas coisas muito sérias. Depende de votação, claro. Depende, você depende de uma maioria na Câmara para iniciar o processo, né? Regina, é uma coisa muito séria o que está acontecendo no Brasil. A gente está vendo uma instabilidade, mas uma polarização, que isso já vem de muito tempo no país. Agora, uma coisa interessante, Regina, o presidente, por tudo, apesar de tudo que tem ocorrido, ele ainda tem 30% de aprovação da população brasileira. Então, não pense que nós temos que o impeachment é um processo fácil, não é fácil. Há riscos reais de desestabilização do país. Né? Pois é, isso eu ia te perguntar. A gente já viveu nessa situação de impeachment e a gente sabe o quanto custa para um país isso, né? Claro que essa crise que o Brasil vive também está nos custando aí alguns pontinhos, né, lá no exterior. Porque o nosso score já era baixo, tem toda essa história. Quer dizer, mas se isso acontecesse, quer dizer, um impeachment nesse momento de pandemia, seria pior ainda, na tua opinião? Ou, na verdade, se isso acontecesse, daria, de repente, um novo rumo aí à economia? Regina, olha só que coisa interessante eu vou dizer agora. Quem garante que num processo de impeachment nós vamos ter a próxima liderança no Brasil vai poder, de alguma forma, congregar e, de novo, conseguir formar consensos no país e na classe política, né?
Nós temos que entender que na nossa democracia representativa, nós temos uma Câmara e um Senado. E você, para conseguir negociação com essas duas casas, né, você precisa... Como que essas negociações ocorrem? O que esses deputados precisam? O que esses senadores precisam? Então, como eu já até afirmei num programa anterior, é um equilíbrio muito tênue, mas o mais importante dessa questão é o impeachment resolveria, no caso, essa falta de liderança política que nós estamos tendo no Brasil, porque nós tivemos uma mudança de uma presidente anteriormente e nós ainda continuamos vendo o país extremamente polarizado e instável. Não, e nós tivemos o impeachment do Collor, né? Que é isso que eu digo, que aquela ocasião ali também é uma crise muito séria, né? Que o país vive, quando perde o seu presidente, o seu líder. Claro. Regina, uma coisa muito interessante, como eu disse, nós estamos com uma carência de lideranças políticas, lideranças mesmo expressivas, lideranças sensatas, lideranças equilibradas, que consigam unir esse país. Por quê? O país está extremamente dividido, polarizado. Ninguém garante que, na verdade, um processo de impeachment vai resolver esse problema. Pelo contrário, é capaz de não resolver até mesmo... Virou uma briga de partidos, tu acirrar acha? os ânimos, exatamente. Tu diz quando tu fala em polarização, né? É uma coisa muito triste, Regina, porque nós estamos vendo ano após ano no país, nós não conseguimos focar e resolver os problemas gravíssimos desse país. Nós temos pessoas seriamente sendo afetadas, nós temos gerações inteiras de jovens já sem esperança no seu futuro profissional e a gente não consegue ver tendo o mínimo de líderes capazes de governar e unir esse país. E como é que lá fora, né, as pessoas estão vendo, como é que as lideranças políticas veem o Brasil nesse momento? É péssimo, Regina, é péssimo para a imagem do país, isso não vem de hoje, né? O país se mostra cada vez mais um país não confiável, um país instável, um país que muda a cada presidência, é um país que, diferentemente de outros tempos no Brasil, as pessoas não se entendem mais, né? Nós temos, os dois lados são lados raivosos, diríamos assim, e a gente deixa de focar no essencial. Mas o importante, Regina, é falar naquele ponto, o impeachment é um processo político. A Câmara, os deputados, ninguém vai agir sem ter uma clara perda de sustentação política na sociedade, né? E, na verdade, como eu disse, paradoxalmente, se esses deputados, né, essa representação, tiver os seus pleitos atendidos, como o governo está fazendo essa mudança para ter um suporte maior com o chamado Centrão, é capaz de o governo até ter uma sustentação até mais estável, por incrível que pareça. Ai, pois é. Então, mas a gente vai ter muito assunto ainda, né, para falar sobre isso. E, aliás, política sempre foi um prato cheio para os humoristas, né, gente? Mas agora, com certeza, a quarentena ganhou, né? Longe, porque os humoristas estão adorando falar de quarentena e até mostrar, né, alguns esquetes, fazer com que as famílias se identifiquem com o que a gente está vivendo. Obrigada, então, Léo, mais uma vez. E eu quero chamar agora para vocês aí o Maiquinho Pereira, que vai falar de quarentena, claro, né? Gente, eu vou ali na farmácia rapidinho e já volto. Ah, mas não vai mesmo! É, mãe, não, tu não vai mesmo, né? Tu faz parte do grupo de risco, não pode dar sorte pro azar. Ah. Mas é rapidinho. Não tem essa de rapidinho. Ai, amor, ontem mesmo eu tive que fechar o portão, senão ela ia sair. Por favor, né, sogra? Que isso, gente? Mas eu não posso nem ir na farmácia. Mãe, é pro teu bem. A gente tá te segurando em casa pro teu bem. Depois eu vou lá na farmácia pra ti. Calma aí. Mas eu que quero ir, sair um pouco de casa. Por favor, não vai não, tá decidido. Vou te dizer, amor, a gente tem que cuidar dela. Uma saidinha assim já deu. Verdade, amor, a gente tem que fazer a nossa parte. Isso aí não é brincadeira. Olha quantas pessoas de idade no mundo estão tendo problema. Verdade, amor, quarentena. É isso que tem que ser feito. Viu, sogra? Meu Deus, ela fugiu. Eita, e o portão ficou aberto. Ai, sogra, vem cá. Meu Deus. Vamos falar daquela viagem boa, né? Que a gente tem essa hora de pensar no verão, de pensar na praia ou até, quem sabe, em se mudar para lá, né? Olha,
esse é o momento que, se você está vivendo de aluguel, esse é o momento de sair dele, viu? Porque, olha, o Grupo Mazef tem muita facilidade para você adquirir a sua casa, com certeza absoluta. E tem 2 lançamentos, claro, para 2020 ainda, né? Aqui, que você confere no programa da Regina. Dá só uma olhadinha. O assunto agora é moda masculina com o My Director, Adriano Sescani. E a gente vai falar de moda pós-pandemia, sim, porque já há uma preocupação muito grande aí, né? Com o comércio, como as pessoas vão se comportar com relação à moda depois de tudo isso. Esse é o assunto, então, do Adriano Sescani, do blog Donos da Gaveta de hoje. Oi, Regina. Oi, pessoal. Olha, a moda sempre teve uma capacidade de se reinventar diante de grandes crises. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, quando Chanel mudou o jeito da mulher na sociedade, encurtando cabelos e saias. Nova reinvenção também na Segunda Guerra. Além da escassez de alimentos, a população enfrentou falta de tecidos. Na época, o Reino Unido limitou a produção de roupa e uma campanha pedia para que as pessoas consertassem suas peças rasgadas, puídas e velhas. Agora, com o coronavírus, a moda ensaia um novo recomeço. Junto com o turismo e a aviação, vai ser um dos mercados mais afetados com a pandemia, segundo a Câmara de Comércio Internacional. Eu conversei com jornalistas, estilistas e empresários para tentar clarear um pouco o cenário da moda daqui para frente. E todos foram unânimes. O segmento terá um grande desafio a começar neste ano, com a manutenção de mais de 1,5 milhão de empregos diretos, que somados aos indiretos chegam a 8 milhões. E a recuperação, pelo menos no Brasil, deverá ocorrer a partir do segundo semestre do ano que vem. A moda infantil será a primeira a se recuperar, seguida da feminina e, por último, claro, da masculina. Não é segredo que os homens consomem menos moda e não fazem compras por impulso, são mais moderados. Sem falar que estaremos, com sorte, começando a sair da crise financeira mundial. Mas na prática, o que vai acontecer já neste ano é que muitas marcas não lançarão novas coleções, tipo outono e inverno, primavera, verão. O motivo é que os estoques estarão cheios e precisarão ser vendidos, bem como muitas empresas com problemas financeiros não conseguirão fazer novos pedidos de tecidos, que em sua maioria são importados, e aí organizar as coleções, né? O alfaiate e empresário João Camargo fez uma definição muito interessante sobre o mercado masculino. Os homens vestirão uma moda que não inventará muita moda, ou seja, peças mais neutras e versáteis, que misturam o casual e o elegante. O exagero e o supérfluo ficarão de fora nas próximas coleções. E por fim, outra tendência que a gente vai ver, que já existe, porém de uma forma um pouco tímida ainda, é a valorização das marcas locais. Empresas que trabalham com produtos mais sustentáveis, com menos agressão ao meio ambiente e com uma durabilidade maior. É uma nova moda, mais consciente e limpa, que deve estar chegando por aí bem em breve. Bom, pessoal, mais dicas nas minhas redes sociais e no meu canal no YouTube, Donos da Gaveta com Adriano Sescani. Beijo, quem puder, fique em casa. Boa tarde, pessoal. Então vamos para o nosso momento beleza de hoje, Botoclinic Passeio Zona Sul e Botoclinic Moinhos. Hoje eu vim contar para vocês sobre a nossa promoção de preenchimento labial. A promoção ela vai do dia 20 ao dia 31 de maio e o desconto está imperdível. A gente está com 25% de desconto para preenchimento labial.
Então, para você que quer comprar o seu preenchimento labial ou para você que quer dar um preenchimento labial de presente, esse é o momento porque a promoção tá imperdível e você pode adquirir online. Se você adquirir online, você tem até 1 ano para realizar o procedimento após a compra. Eu recebo muitas dúvidas na clínica, em avaliação, sobre o preenchimento labial ser dolorido ou não. Então, para deixar vocês bem tranquilos, o preenchimento labial não dói. A gente faz uma anestesia para o maior conforto do paciente. Então, você não vai sentir dor e vai ficar com uma boca maravilhosa. Vamos falar de cinema. Bom, eu amo suspense. E vocês lembram aquele suspense da Agatha Christie? É o melhor que tem, né, gente? E hoje é justamente sobre isso que o Alex vai nos trazer uma opção aí de vídeo bem bacana, né? Desses vídeos de filmes de plataformas de streaming. Entre Facas e Segredos. Vamos ver que história é essa. Conta aí, Alex. Olá, Regina e toda a galera que tá ligada aqui mais uma vez na coluna do Pop Top Cine dentro do programa da Regina. Bom, hoje eu vou trazer um daqueles filmes que está na plataforma de TV a cabo, que custa um valor muito pequeno. Esse aqui, por exemplo, custa apenas R$14,90 e que toda a família pode assistir. A vantagem desses filmes é que eles acabaram de sair das grandes premiações, foram sucessos de bilheteria e estão ali por um preço muito pequeno para a gente poder ter filmes de qualidade em casa. E é justamente como ainda estamos nesse período que a gente precisa ficar um pouco mais isolado, isso aqui é acertado, é uma diversão acertada. Esse aqui, casualmente, é o Entre Facas e Segredos. Esse filme concorreu ao Oscar em várias categorias, mas principalmente na categoria de roteiro original. Ao meu ver, deveria ter ganho a categoria de roteiro original pela qualidade do mesmo, tá? Só que, claro, ganhou o Parasita, achei muito interessante também o filme, já falei aqui no programa sobre ele, mas esse aqui, por me remeter justamente a esses filmes de suspense que existia muito nos anos 80, 90, justamente na minha adolescência e infância, e nos livros que a gente lia bastante, e eu lia bastante a questão da Agatha Christie, isso aqui me tocou e me mexeu mais, tá? O elenco é maravilhoso, gente. Tem Toni Collette, Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Christopher Plummer, e não acaba por aí, porque o elenco é enorme, galera, é muito grande. E tinha duas coisas para acontecer no elenco tão estrelar como esse, como eu falei, até lá no meu site, poptopcine.com. Ou daria muito certo, ou daria muito errado. Esse aqui foi pro lado de que deu muito certo, tá? O filme, ele conta a história de um assassinato e como o detetive vivido aqui pelo Daniel Craig consegue juntar as peças. E o roteiro fez exatamente isso, ele ia dando as peças pro espectador, para quem estava, eu assistindo no cinema, para quem estava na sala de cinema e vai fazer o mesmo com quem estiver em casa, dando as dicas e fazendo com que a gente fique super preso durante toda a trama, até chegar ao final e desvendar o que era o crime de verdade, o que tinha acontecido com aquele assassinato. Tá? O filme trouxe em evidência novamente a Jamie Lee Curtis, que andava um pouco sumida até dos grandes filmes de Hollywood, né? E é uma excelente atriz, fez muito sucesso novamente nos anos 80 e 90, como eu acabei de citar, e ela é uma ótima atriz. As pessoas, eu até vou te dizer que eu notei pessoas no cinema que não tinham reconhecido ela. Claro, ela está muito mais envelhecida, ela não foi uma daquelas atrizes que se rendeu a cirurgias plásticas ou que quis ficar eternamente jovem. Não, ela entrou na onda da idade dela e está fazendo papéis muito, muito bons. Fazia em pequenos filmes, ela estava fazendo pequenos filmes para a televisão americana, não era nem seriado, aqueles filmes de televisão mesmo, e agora ela estrelou, na verdade, esse filme aqui, Entre Facas e Segredos, que trouxe ela à tona novamente. O que eu achei muito legal, né? O Chris Evans está muito bem no filme também, e a Toni Collette dá um show, né? Fazendo uma mulher que leva o tom da comédia no filme, né? O Daniel Craig parece aquele detetive meio canastrão, mas que no final a gente consegue perceber que realmente ele estava certo de muita coisa. Né, Pedrinho? O Pedrinho também gostou desse filme aqui. Então fiquem ligados, tá? Essa dica, como em outras, estão lá no nosso site, poptopcine.com. Enquanto a gente ainda não tem novidades do cinema, porque os cinemas estão fechados, a gente sempre vai trazer muita coisa boa aqui no programa da Regina. Fiquem ligados. Até mais. E o programa da Regina desse domingo tá terminando, né? Mas a gente vai rodar para você hoje uma música que é, muito antiga, de uma cantora fantástica, Elis Regina, né? Só que tem tudo a ver com o momento
que a gente está vivendo. É A Cartomante. Ó, beijo para vocês, até domingo que vem. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça a face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigos, não fale do medo que temos na vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço.